Um telefonema gravado pela polícia do Paraná, a médica suspeita de ter provocado mortes na UTI de um hospital de Curitiba, disse que estava com a cabeça tranquila para assassinar. O advogado dela criticou a investigação policial. O inquérito traz transcrições de gravações telefônicas feitas com autorização da Justiça. Num dos trechos, a médica Virgínia Soares de Souza diz: "Esse foi caprichado, né?" O médico responde: "Esse foi quadro clínico bonito. Caprichou, bem na hora que nós estamos tranquilos." Virgínia responde: "Nós estamos com a cabeça bem tranquila para assassinar. Para tudo, né?" No inquérito também está o depoimento de uma técnica em enfermagem que O advogado da médica suspeita de ter apressado a morte de pacientes no hospital de Curitiba disse hoje que a polícia induziu a justiça ao erro na decretação da prisão dela e de mais 4 funcionários. Segundo um trecho do inquérito, a médica disse que estava com a cabeça tranquila para assassinar, mas de acordo com outro documento policial, a tranquilidade era para raciocinar. O inquérito policial, que teve o sigilo quebrado pela Justiça, traz depoimentos de testemunhas e transcrições de gravações telefônicas feitas com autorização judicial. No documento está escrito que, numa conversa com um colega, a médica Virgínia Soares de Souza disse: "Esse foi caprichado, né?" O colega respondeu: "Esse foi quadro clínico bonito. Caprichou, bem na hora que nós estamos tranquilos." E Virgínia completou: "Nós estamos com a cabeça bem tranquila para assassinar, para tudo, né?" Essa parte está sublinhada, e num caso como este, a palavra assassinar chama a atenção. Mas hoje o Jornal Nacional teve acesso a um outro documento oficial. É uma correção da polícia que esclareceu. Onde se lê assassinar na transcrição, leia-se raciocinar. Ou seja, o que a médica realmente disse foi: "Nós estamos com a cabeça bem tranquila para raciocinar, para tudo, né?" A defesa divulgou esse trecho da gravação. Nós estamos com a cabeça bem tranquila para raciocinar, para tudo, né? O documento com a correção tem a data do último sábado, quando Virgínia Soares de Souza já estava presa. O advogado dela voltou hoje a criticar a ação policial e anunciou que quer impedir que as gravações sejam usadas como prova. Nós estamos interpondo hoje um pedido visando a declaração de falsidade do documento. É o ser mais abjeto na face da terra. É o advogado. Não foi num casozinho besta, não. Foi numa situação aqui no estado do Paraná, onde a polícia talvez tivesse alguma coisa contra a Virgínia. Só imputaram na conta dela 300 homicídios. Reputada a maior serial killer do mundo. E o que será que tinha o delegado de polícia contra a Virgínia, a não ser uma coisa chamada incompetência? A não ser o clarão do holofote da imprensa. Mas não foi só o delegado de polícia. Quem veio na toada foi, e peço desculpas pela ausência, foi o promotor de justiça. Foi o Ministério Público. Vocês vão aí fazer treta com o Moro? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Essa mulher, e tanto o Elias quanto a Luísa, filha dele, livro fotografado por eles. A medicina do Banco dos Réus. 300 homicídios. 300. Promotor de justiça. É o que promove a justiça. Ela foi em cana num processo de repercussão internacional, sinônimo, raciocinar e assassinar. Agora, se fizeram isso lá, imagina aqui. Mas não foi só. Aquele episódio é de São Paulo. Estou trazendo, acende a luz, por favor, para vossas excelências, um evento aqui do Paraná. Do Paraná. O ar-condicionado? Qual luz? Luz? Obrigado. Eu não estou trazendo nada de fora, não. Eu estou trazendo daqui. Mas não é só aqui, não. Minas Gerais, um promotor de justiça
o que promove a justiça. 24 anos de cadeia, 8 presos, 8 encarcerados. Quando o delator dele disse, não foi o Wagner, foi o Zé, uma revisão criminal, Justiça dos Lobos, Belo Horizonte, indiciado, denunciado, pronunciado, júri popular, absolvido por 7-0. A réplica contava até o último. O erro não gravita só nesse processo, não. O erro é inerente ao ser humano. E o delegado não erra. O delegado quis botar a Pâmela na cadeia de todo jeito. O delegado construiu uma história que não é história e não história. Um conto. E ao final do seu conto, ele pede a prisão preventiva daqueles que já estavam encarcerados e indicia, acha o relatório para mim, e indicia outras 6 pessoas. 6 pessoas. Mas o Ministério Público não denunciou. O que é a denúncia? Corpo estendido no chão, perícia, instaura inquérito, procedimento investigatório, relatório. O promotor de justiça, que é o Domingos Litt, ele que promove a ação penal, emprestou ao Poder Judiciário o seguinte: Calel, Leandro, Nixon e Cleves, os 3 primeiros, arquitetaram o último executor, a mando daqueles. Por dissimulação, palavras do Ministério Público, dissimulação e recurso. A pronúncia acolheu a dissimulação e o recurso. Só esqueceram de contar um detalhe. Há uma coisa chamada duplo grau de jurisdição. Essa pronúncia foi reexaminada pelo tribunal. Aquele caboclo aqui, ó, já havia sido julgado. Condenado a 28 pela prova fora. Com a dissimulação no lombo. O que o tribunal fez? Decotou essa qualificadora. E anulou automaticamente, se fosse o artigo 580 do Código de Processo Penal, o julgamento desse cabra aqui. E ele está aqui de novo por causa disso. A juíza impronunciou os réus pela prática da destruição de cadáver. O tribunal falou, não, a competência é do Conselho de Sentença. E mandou-os a júri. Certeza, excelências, é aquele rochedo no qual se edifica uma condenação. Não há de se falar em condenação sem prova cabal e irrefutável. Não se busca aqui larga avenida da dúvida, por onde perfilam ali culpados inocentes. O que se almeja aqui é que Vossa Excelência, a hora que autorizar o magistrado a infligir aqueles 4 ali, este aqui é confesso. Confesso. Os outros 3 negam autoria. A retribuir a ele pela conduta que ele praticou, que entendo que tem que ser condenado, ele assume. A destruição, ele confessa na hora, nega em outro, vai ficar a critério de Vossa Excelência. Onde ficou evidenciado que esse moço teria qualquer vinculação com os demais na prática do crime de roubo, na prática do crime de furto, de receptação, de tráfico de drogas. Vossas Excelências, eu não vou passar, o tempo é exíguo. É irracional o que o legislador faz de colocar no banco dos réus um número de 4 pessoas com um prazo de 37 minutos para cada defensor. Isso é irracional. Mas é isso que é a lei. E somos escravos da lei. Nesse exíguo prazo de tempo, eu vou suplicar que as dirigentes juradas e o dirigente jurado que perquiriram, que inquiriram, que perguntaram, se lembrem do que eu fiz com um delegado. Qual prova de associação que o senhor tem? Para roubo? Não tenho. Para furto? Não tenho. Para o tráfico de drogas? Não tenho.
e quer se impor a condenação. Por qual delito? Associação criminosa. A magistrada, na pronúncia, entendeu que não cabia a eles responder pela destruição. O tribunal falou, a competência é conecta, vai para o júri. Onde que existe um liame de prova, seja por denúncia anônima, porque o anonimato é vedado pela Carta da República, pela Constituição Federal. Mas aqui, um calhamaço de denúncia anônima. Excelência, eu vim lá das Minas Gerais. Tenho por hábito gravar todos os meus júris. Não vou fazer hoje porque está sendo gravado aqui. Que a gente oportuniza aos estudantes de direito conhecer o que é o tribunal. A beleza do tribunal. Vossas Excelências decidindo a sorte de um outro ser humano. E vamos dizer, seriam pares. Quando que Vossas Excelências estão dentro do contexto social na mesma situação que esses quatro? De moradia, de estudo. Quando eu faço algumas perguntas para o réu, que eu busco um português mais eloquente, que eu elevo o vernáculo, não é para humilhá-lo, não. É para demonstrar a Vossas Excelências que um moço não sabe qual credo você professa. Qual de vós não entendeu a minha mensagem? Ele não entendeu. Qual é o seu grau de instrução? Ele não entendeu essa indagação. Então, nós não podemos falar que somos pares desses homens. As senhoras e o senhor não é par dele, no aspecto da convivência, da existência. Isso aqui é um delegado de polícia. Eu queria perguntar, lamentavelmente, o doutor promotor, porque assuntos pessoais, não pôde estar aqui, aos indiciados. Me permite? Se eu falsear, só um sinal. Aos indiciados, Sidney Prestes, Maria de Fátima Prestes, Pâmela Soares Lacerda e Jennifer Prestes, artigo 2º da Lei 12.850. Organização criminosa. E aí eu pergunto, o que teria o delegado contra essas pessoas? Porra nenhuma! Absolutamente nada! Mas há uma cobrança midiática. Há uma pressão inenarrável. Sucumbiu de forma brutal um advogado. Aqui 300 pessoas mortas. 300 pessoas mortas. Sabe qual foi o resultado disso aqui? Absolvição aqui. Aqui. Não, lá. O juiz sumariante, que é a primeira fase do processo dos crimes dolosos contra a vida, absolveu. Virgínia, um detalhe. Não absolveu só do homicídio, não. A denúncia do Ministério Público e pedido de penas que oscilam entre 85 e 123 anos de cadeia. Eu tomei a liberdade, minha saudação ao magistrado, ao promotor, ao assistente, aos colegas. Não tenho tempo para saudar. Mas tomei a liberdade que eu não tenho de brincar. Com excelência, vou dar uma caneta Bom Branco só com a tinta de pena, que é a tinta de sua de chumbo, que 28 de pena é cadeia para cacete. Tomei a liberdade de brincar, sua excelência. É o que o Ministério Público achou dessa dona aqui. Que um juiz falou, tem prova da prática do delito. Mas tem mais. Ela não foi acusada só de homicídio. Quanto ao primeiro fato, formação de quadrilha, que é o atual 288, associação criminosa. Estabilidade e permanência. Qual prova disso existe? Zero. Que esses três conspiraram, arquitetaram, aderiram à vontade. Nós nos defendemos de um trem chamado denúncia. Denúncia. Eu tenho o hábito de brincar do escrito e o escrevido. Quando está certo é escrito, quando está errado é escrevido. Está escrevido na denúncia. O quê? O que foi consignado na denúncia? Do que eu me defendo? Me defendo disso aqui. Ó. Me permite?
Primeiro tipo penal. Com licença. Primeiro tipo penal. Nixon, Leandro, Cleverson, Calel, os 4. Previamente coliados entre eles, um aderindo à conduta delituosa do outro, de forma estável e permanente. E lembram-se da pergunta que eu fiz ao investigador? Lembra do papo, da prosa ruim do advogado? Vim lá de Minas Gerais para perturbar Vossa Excelência? Você foi lá no DENARC saber se tem denúncia anônima, né? Um anônimo, dizendo que eles eram traficantes? Onde é que é a biqueira deles? Em qual lugar? Qual faturamento? Sabe quanto tempo? Uma porrada de anos. Incontáveis anos. Enquanto Vossas Excelências viviam, eles traficavam. E traficavam no mesmo lugar. E durante anos a fio, não teve uma caridosa alma para denunciar anonimamente para dizer que eles traficavam. Nenhuma denúncia anônima. Todas elas são posteriores ao fato. Eu falava das gravações do meu vídeo. Num dos júris que eu gravei, o promotor reconhece que, em alguns casos, a própria polícia produz as denúncias anônimas e faz o registro e obtém busca e apreensão, prisão preventiva, interceptação telefônica. Num determinado júri em Belo Horizonte, houve esse procedimento. Eu pedi a juntada, a apresentação em plenário de todos os instrumentos apreendidos. A escrivã me ligou. Pô, Quaresma, tá de sacanagem? Eu tinha liberdade com ela. O que foi? Você já viu o que está apreendido? Isso já. Foi muita coisa. Só pode estar lá. O pedido era assim: o investigado guardava armas de fogo. Foram apreendidos. Foi dada a busca e apreensão. TV velha, freezer velho, geladeira velha, muleta, roda de carro. E ela me perguntou, mas para quê? Eu vou fazer uma sacanagem. Eu vou perguntar para o delegado, cadê a porra das armas? Porque só pegou bagulho. Ah, o bagulho, que é sinônimo da maconha, não foi apreendido. A arma não foi apreendida. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Um deles, em relação à arma, eu perguntei ao delegado, ao investigador: Vossa Excelência tem conhecimento que aquele cabra, que não é meu cliente, mas é um conjunto de associação que implica na minha intervenção com a devida vênia dos colegas nessa questão. Qual questão? Tráfico, não tem prova. Roubo, não tem prova. Furto, não tem prova. Receptação, não tem prova. Eles pegaram os tipos penais, que eventualmente cada um respondeu, e se apecaram nesse delito aqui. Então, a minha primeira questão, do primeiro fato, será indagado para todos eles. Ah, parece. Mas os outros jurados condenaram o Calel. Bem, por que Vossas Excelências estão aqui? Qual a serventia, com todo respeito, de terem passado esse lapso temporal todo, se a vossa consciência... Lembra de uma exortação? Eu tenho por hábito, não sei se perceberam, eu aprendi com o promotor Francisco de Assis Santiago, e vou mostrar uma outra coisa que aprendi com ele no final da minha fala. Toda vez que há a colheita desse testemunho, dessa exortação, desse compromisso, eu me porto de frente ao jurado, porque depois eu tenho a ousadia de fitá-lo nos olhos e cobrar, de implorar, de suplicar a vós que, em determinado momento, de lançar na urna um sim ou não paire a menor dúvida. Que não seja uma larga avenida da dúvida se confundir culpados e inocentes, reitero. Que a edificação da condenação tem que ser no rochedo. Porque se for à beira-mar ou na beira do rio, a enchente leva. Masmorra não se cria em castelos de areia, se faz em rochedo.
Se Vossas Excelências entenderem que a denúncia anônima, que nunca existiu no passado, vale para condenar, senta o aço, senta o dedo. Sim no primeiro, sim no segundo, não o terceiro da absolvição, passa a qualificadora da torpeza, passa a qualificadora do recurso. A motivação do homicídio, qual que foi? Vossas Excelências ouviram? Ainda repercute nos pavilhões auriculares de Vossas Excelências? O delegado dizendo, não ficou aclarado? Eu tenho certeza que sim. Porque todas vós, e Vossa Excelência também, inquiriram, perguntaram. E aí eu pergunto a vós, qual que é o motivo? Talvez tenha tido a combinação, né? Porque ele morreu no dia que as alegações finais do Ministério Público foram apresentadas no processo do Nixon. O que é caceta do nosso cliente, que é o Leandro, tem a ver com essa porra desse negócio? Absolutamente nada! Nada! Ele não respondia a processo criminal. Ele não era réu. Houve uma interceptação telefônica. Sabe o que é serviço? Porra, o que foi feito aqui? Como é que eu provo estabilidade e permanência? Se eu fiz grampo, é porque eu tinha a possibilidade de interceptar conversas. Nós temos dados de origem e destino de ligação. Foi feito e apresentado pelo promotor de justiça qualquer vinculação de ligações telefônicas constantes e permanentes. Eu não preciso do aparelho. Eu não preciso do aparelho. Nem do aparelho eu preciso. Apresentaram para Vossas Excelências que eles se comunicavam rotineiramente? Não. Sabe por quê? Não tem prova disso. Qual conversa telefônica foi apresentada a Vossas Excelências no sentido de que, e Vossa Excelência está perquirindo os autos, encontre, por caridade, me socorra, me interceda, fala para o juiz, fala para esse imbecil metecato do Quaresma, que está aqui, a folha sai, uma conversa do Leandro com qualquer um dos outros três. Não há nenhuma. E, principalmente, falou-se de arma, num diálogo de alguém ligado a esse moço que vincularia aquele outro moço ali. Eles respondem à ação penal? Houve essa prova. Desde quando tem isso? 3 anos para trás. De saudosa memória da obra de Dias Gomes, do Odorico Paraguaçu, Paulo Garcia. Atrasmente falando, 3 anos, o que seria apresentado para Vossa Excelência? Uma denúncia. Denúncia de quê? De que ele respondeu, junto com esse aqui, pela capivara da 9. Não respondeu. Não há isso. Vossa Excelência pode perlustrar esse processo de frente para trás, de trás para frente, e não vai achar essa denúncia. Porque não existe. Não foi vinculado ao cabo essa liane dele com a arma. Do mesmo jeito que não tinham conversas. Do que eu me defendo, falta dizer? Me defendo o seguinte. Da denúncia. Opa, não é assim não. Tá para cá. Ela. Primeiro fato, não há. Segundo fato, homicídio. Excelências. Alguns acreditam em Deus, outros são criacionistas, outros são evolucionistas, darwinianos, viemos do macaco. Alá, Buda, Mãe Vaca, Duende da Xuxa. Eu não falo em crença, eu falo em prova. E a falibilidade, que é inerente apenas para aqueles que são cristãos, que viemos no livro de Gênesis a nossa origem, que tivemos no livro de Gênesis a nossa origem, sabemos todos nós, a infalibilidade reside apenas no grande arquiteto do universo. Afora isso, todos nós somos falíveis. Quer que eu mostre uma falibilidade?
doutora Michele. Ela falhou. Ela teve uma interpretação de manter a dissimulação. Eu não posso usar, eu posso citar, mas eu não posso usar a pronúncia nem o acordo como elemento de autoridade. Se quiserem depois, aí só suplico que seja depois, porque efêmero é o contar do relógio, a ampulheta do tempo escolhe fragmentos, segundos, centésimos de segundos, que são preciosos, que eu reclamo que eu tenha atenção permanente de Vossas Excelências. Por quê? Porque eu estou contando uma história e eu preciso dos olhares e dos ouvidos de Vossa Excelência focados nessa história. E não é história com E, é uma história com H. Chama-se verdade. Verdade. A doutora Michele, na pronúncia, afastou o crime de destruição de cadáver. O tribunal reinseriu. A doutora Michele manteve a dissimulação. O tribunal cassou essa decisão e anulou um julgamento do tribunal do júri. Dá para entender o poder disso? Eu vou acreditar, aspas, como erro, fecho as aspas, mas erro de interpretação. Hoje, um erro de interpretação, de análise, de perlustrar a prova, de dissecar a prova, de exaurir a prova, remonta em quê? Se a caneta for repetida, 28 anos de cana para cada um. Mas eu pergunto, em qual momento, eminentes juradas e eminentes jurados, o Ministério Público se desincumbiu do seguinte prova? Esqueci que eu estou assim, ó. Está difícil reparar que sem falar. É complicado. O denunciado Calel, previamente acordado, com os denunciados acima mencionados, todos agindo com a intenção de matar. Eu fico a me perguntar, quando é que o tridente de Lúcifer tocou o meu cliente para fingir que ele, com apenas uma receptação, sem nenhuma denúncia anônima, o primo da comadre da madrinha nunca falou que ele era traficante, para ele resolver matar alguém. E não era para a capivara gorda dele, não, Excelência. Era uma capivara do Nixon. E aí? Porra, Quaresma, quebra meu galho, mas eles aniquilaram um vídeo. Mas aí eu queria entender de Vossas Excelências o seguinte, não revogar, eu gosto de sarcasmo e da ironia de uns e outros, que eu fui para perguntar para o policial se eu podia explicar, estou perguntando para o senhor. O crime de favorecimento pessoal é exatamente isso. Lembra de Roger Abdul-Massim? Aquele acusado de não sei quantos estupros? O que aconteceu? Viu-se uma familiar dele processada, porque estava dando o quê? Fuga a ele. Mantendo-o oculto. E houve a denúncia. Isso é o favorecimento pessoal. Não a união de desígnios. Eu gostei do exemplo do doutor promotor. Eu saio com Samir, saio com Elias, saio com os meus representantes da obra para meter uma fita, um roubo. Aí chega lá dentro, o maluco lá do Elias dá um tiro no peito de um cidadão, um latrocínio. Eu respondo pelo latrocínio. Porque eu podia imaginar que dentro do roubo, que está sendo entregado com mão armada, que eu teria essa vontade. Lindo, maravilhoso, é sempre fantástico. O que tem a ver com isso aqui? PN, porra nenhuma. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Onde que Vossa Excelência viu? Lembra do papo do grampo? Ó, saiu um mandado, pina daí. Assim, eles não sabiam que estavam grampeados. Porque se soubesse, não estariam conversando fiado. E leia-se quem foi, não foi o meu, não tem o meu, não tem voz do meu, não tem conversa do meu. Pô, porra, velho. Como é que o cara me faz uma cagada de matar o cidadão com um carro com um rastreador? Podia ter apagado o cara de outro jeito? Teve essa conversa? Alguém exibiu para Vossas Excelências? Os pavilhões auriculares, desculpa, foram incomodados com a vibração dos tímpanos, ouvindo isso? Não, porque não tem, porque não existe. Aí eles foram para lá. O aniquilamento das imagens não implica em adesão do que eu me defendo? Do que está escrevido aqui. Não é escrito, não, escrevido.
em um aderindo à conduta do outro, opa, vai aqui em cima, por motivo torpe, supramencionado, dolosamente, utilizando-se de uma arma de fogo, possivelmente 380, marca Taurus, apreendida de forma repentina e inesperada, sem que a vítima tivesse motivos para internar, o ataque dificultando assim, matou a denominada vítima. Onde essa adesão, essa unidade de desígnio restou provada? Eu perguntei isso ao delegado, eu perguntei isso ao investigador, em momento algum. Não houve fragmento de evidência. E eu vi, eu tenho esse jeitão meio disperso, mas fico com o zoinho ligado. A parabólica fica girando aqui e olhando o que acontece. Vossas Excelências examinando o processo. É a primeira vez que eu trabalho com o processo que estão à disposição dos jurados, dessa forma. Eu tinha visto isso em Mato Grosso. Minas Gerais não tem essa evolução tecnológica. Nós trabalhamos com papel. Até hoje. Vossas Excelências perlustraram. Agora nós temos um azar do cacete. Porque o que nós escrevemos está no final. O processo tem mais ou menos, se tivesse aqui, uns 20 volumes. 20 volumes. Eu tenho certeza, por mais zelosa que tenha sido Vossa Excelência no exame do processo, que a senhora não chegou nas razões de apelo. Vossa Excelência não chegou a contemplar as alegações finais da defesa. Porque o tempo não permite. Porque isso está lá no fundo. A manifestação defensiva, e aí vai uma questão, mas eles foram defendidos pelo mesmo advogado. E eu perguntei às testemunhas. Ele defendia muitas pessoas lá? Defendia. Quem? O Leonardo? Defendia. Então, o caso de eu defender 3 ou 4 não implica em correlação. Quer dizer que se eu for um cara de confiança, eu vou ter que procurar o João, porque o Quaresma não pode defender todo mundo. A banda não funciona assim. Eu tinha me comprometido a não fazer um trem, mas eu vou quebrar o meu compromisso. A banca da acusação representou o Bruno. Eu também representei. Como é que traz um cidadão desse, né? E isso foi antes do que foi dito. Eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa para você, né? Se mostrar. Sim. Um recibo de R$5.000 e um recibo de R$4.000. 4.800 conto. Aliás, você está me devendo 200 conto, viu, picareta? Foram uns R$10.000 que eu cobrei para estar aqui. E o moço não pode pagar R$10.000 por Quaresma. Só o valor que eu recebi hoje. Hoje. Não combinei com ele para passar isso, não. Foi o dinheiro que eu tinha a receber. 4.000 mais... Hoje, acho. 5 conto. Não bem fortuna para mim, não. Eu queria ter o dinheiro que as pessoas falam que eu tenho. Milionário, igual dizem que eu acho que eu sou. Samir chegou comigo, conversou, o Gaspar falou, olha, tem um processo assim, assim, assim. Eu tinha interesse de fazer o júri aqui. Eu tinha interesse de vir ao Paraná novamente. Eu estava em Maringá, eu falei, vamos fazer. E combinei 10 conto. É o que eu estou aqui. Vou passar 3 dias, quase 5 dias aqui, com o maior prazer, por esse valor. E o moço teve condição de pagar isso. É distribuidora, a esposa continua tocando com todas as necessidades e continua faturando. Não o tráfico de drogas. Reflitam, excelências. Aí eu vou ficar distrito ao meu, aquele que eu, o Samir e o Daniel representamos. Não esquece meus 200 contos, não, tá? É picareta, estou de olho em você. Eu estou de olho em você. Estou de olho em você. É carvãozinho, né, velho? Reflitam. O que transformaria esse moço no algoz do Leonardo? A motivação seria o quê? Um vídeo de 1 ano para trás. Qual o liame do meu cliente com isso? Ele foi arrolado em algum processo como testemunha de defesa do Nixon? Não. Ele ombreou o Nixon em algum processo? Não, só nisso. Ele foi investigar? Não. Também não. Não, tudo é não. Tudo é não. Toda a resposta é não. E aí vai se perguntar, como é que se julga um ser humano? Primeira, são várias séries de quesitos. Várias séries de quesitos. O que é o quesito? Uma pergunta.
É uma pergunta assim redigida, para todos os réus. Então, olha o calhamaço do que nós vamos fazer hoje. Vossas Excelências vão ter que decidir aqui hoje. Começando pelo Calel, vai perguntar se no dia dos fatos o doutor Leonardo tomou um tiro e morreu. Ele não morreu de susto, ele morreu por traumatismo crânioencefálico provocado por disparo de arma de fogo. Ou seja, tiro. Sim, para todas as séries. Todos os primeiros quesitos versando sobre homicídio, não sei que os colegas sejam biruta, eles vão pedir para votar sim. O segundo quesito, em relação a este moço, diverge diametralmente em relação aos demais. Se ele atirou, a resposta também é sim. De todos os outros, o que se suplica é que digam não. Porque entendo eu, e essa defesa cabe aos colegas e não a mim, que não restou patenteado nem ao Nixon, nem a esse moço que está aqui, que é o gordinho, que emagreceu, a questão da autoria. Depois pergunta se o jurado absolve o réu. A nossa pretensão é negativa de autoria. Mas posso dizer a Vossa Excelência que entender que não tem prova, absolve no terceiro. Mas a absolvição que se pede é no segundo quesito. Isso, obrigado, doutor, agradeço. O segundo quesito é eu tive um juiz hoje de embargador, Carlos Henrique Perpétuo Braga, que ele fala, é a pergunta que divide o plenário. O que se pede a Vossa Excelência? Que examinou o processo, que ainda há pouco examinava o processo. Com relação àquele moço, a resposta é sim. Absolve? Não. Ou o senhor sustentou alguma tese absolutória, doutor? Doutor, o senhor sustentou alguma tese absolutória? O senhor, Vossa Excelência, sustentou alguma tese absolutória? Sim, é inexigibilidade ou coação? Ele sustenta a coação. O magistrado, o advogado pede que ele responda sim. Essa absolvição dar-se-ia, no caso dele, no terceiro quesito. Mas o outro jurado condenou. Quem está sentado aqui hoje não é outro jurado, senhor Vossa Excelência. Quem examinou essa prova hoje não foi o outro jurado, são Vossas Excelências. E depois vem com relação à motivação e o recurso. A motivação é igual a esse moço, em relação a esse moço aqui, não vai ser provado. E foi torpeza por conta de quê? Da fita, da filmagem. Isso não ficou. Então se pede o decode. O recurso, eu vou ser muito claro. Nem se Papai do Céu estivesse aqui exercendo a defesa. Eu não tenho por hábito pedir clemência nem piedade, porque ele não teve piedade nem clemência da vítima. Então esse é para reconhecer. Estaria qualificado o delito. Ele estaria condenado no homicídio qualificado. Vem a segunda série de quesitos, que versa sobre Álvaro, não é isso? Vai fazer a votação de todos. Qual que é o segundo aqui? Eu estou sem óculos aqui, não devo pegar mais nada. Vai votar o homicídio primeiro, desculpa. Vai votar vai submeter cada réu ao julgamento ou vai intercalar homicídio? Como é que vai ser feito isso? Desculpa. São sérios por acusado. Então, Isso. no caso do seu cliente, vota os 3, depois outro acusado, mais 3. Então por acusado. Da maneira como está na cópia que foi entregue para o senhor, salvo engano, na terceira página, doutor. Obrigado, Excelência, agradeço. Calel. A ocultação de cadáver. Seria, no caso, a destruição de cadáver. É o 211. Em determinado momento, ele assume a autoria. Em determinado momento, ele nega a autoria. Vai ficar a critério de Vossa Excelência dizer sim ou não. Que houve a destruição é sim. A materialidade está estampada no processo. A questão da autoria, ora ele diz não, ora ele diz sim. Com relação à associação criminosa armada, não há, em relação a ele, nenhuma prova de estabilidade e permanência. E aí eu vou com todo respeito. O doutor promotor falou que o advogado não ia responder na ordem. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O cidadão me cria uma história e aí, salvo engano, acho que não foi Vossa Excelência, não. Foi Vossa Excelência que perguntou. Eu posso estar equivocado, uma das duas. Salvo engano, uma das duas. Que aí o cansaço já bate a porta e a memória pode estar prejudicada. Por que a mulher dele não falou que era íntima? Por que a mulher dele não falou que frequentava?
as fotos desmentem ela. E eu vou dizer a Vossas Excelências, nós não podemos transformar esse processo na incidência da vindita particular sobrepondo-se à justiça pública. Se fosse o meu filho, o meu pai, a minha mulher, a minha sogra, a gente podia ter até alguma discussão, né? Sogra e sogro, você vê que sogrão é gente boa para nada. Eu poderia até ter alguma discussão. Tivesse perecido dessa forma, é óbvio que por mais humano e cristão que eu fosse, a ira santa poderia me tomar. E aquele advogado que esteve aqui, com todo respeito, eu fui obrigado a falar, porque ele tinha que gravar para casa aquilo ali, coragem não, covardia. E onde é que é a nossa, aí eu vou dizer maldade, eu tenho 30 anos que eu exerço advocacia criminal. Eu tenho mais 3 anos de polícia, são 33. Eu sei perguntar. E eu sei onde é que eu quero chegar com as minhas perguntas. Tanto é que eu mostrei para Vossas Excelências a ausência de prova de autoria nas palavras do delegado. Eu tenho convicção, prova e convicção é o Dallagnol. Agora deu para ver as tretas dele com o Moro. Ontem o Supremo deu acesso ao Lula. Não sou petista, não sou bolsonarista, eu sou advogado. As conversas do Dallagnol com o Moro, que foram piladas lá com um hacker, é de fazer nascer cabelo em careca. Assustador. Aí eu fico imaginando, o pior pesadelo, se fosse um parente nosso sentado lá com um juiz trocando ideia com o procurador da República, dá para digerir um negócio desse? Salvo engano, Vossa Excelência é advogada, né? Já imaginou trabalhar num processo e que tem uma trivela do procurador da República com o juiz federal? Legal, né? Isso aconteceu com o Sapo Barbudo. Aqui aconteceu com a Virgínia. Raciocinar para assassinar. E eu fico a perguntar a Vossas Excelências, até quando nós teremos igual o inocêncio? Que queres, ó amado ser? Até quando nós estaremos recebendo dos órgãos de Estado esse tipo de tratamento? Cadeia no Brasil são 5P. Pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido com PH de farmácia. São os 5P que gravitam na órbita das nossas masmorras estatais. Um estava no Inocência. É que cortou a cena. A cena mais emblemática de todo aquele negócio, de todo aquele imbróglio satânico, urdido por policiais militares, E um detalhe, uma pedra de crack custa 10 pratas. Tinha 1000 pedras de crack. Quando dá 10 mil conto, não dá? 10 mil conto, né? Vocês chamam de conto? 10 mil reais. Aquela mochila que plantaram naquele garoto tinha 10 mil conto em Moamba, em droga. Agora imaginem o que teria além disso. Quantos são alvos desse tipo de negócio? Igual aqui. Se houvesse algum delito a ser respondido, seria o desfavorecimento pessoal, com relação às imagens. Não, nunca, jamais, em tempo algum, poder-se-ia falar em quê? Em homicídio. Há mais. Primeiro, em relação ao meu, vou tratar agora do meu. Doutor, já discuti a questão da aquisitação, me comprometi a ele a fazer isso. E aí eu pergunto a vós o seguinte, motivo torpe em relação ao nosso patrocinado. Reitero, qual o liame dele com o processo do Nixon? A questão da não apresentação das imagens, ela poderia ser feita até em sede de apelação. Não preclui essa prova. O artigo 231 do Código de Processo Penal não foi revogado aqui no Paraná. Então, ele poderia apresentar com as alegações finais. Não houve preclusão de prova, não. E se o juiz tivesse falado, o TJ anularia. Igual anulou essa sentença. Igual anulou o júri. Ele reformou a sentença e anulou o júri. Então, seria submetido a uma segunda instância. Motivação torpe não há. Recurso. Como é que eu vou saber, a não ser que eu tenha combinado com alguém, que uma qualificadora é subjetiva? O que eu estou fazendo? Lembre-se, em nenhum dos casos restou provado, pelo oitivo do delegado em plenário, do investigador, a motivação. Segundo, recurso. Quem não estava no carro saberia como é que ele iria executar a vítima? Não.
não se comunicam essas qualificadoras, que é de cunho objetivo. O que é subjetivo? É do pensamento. O feminicídio está no objetivo, nem o subjetivo está. É o fútil, é o torto. As objetivas, o recurso, a forma de execução, se foi com asfixia, se foi com meio cruel, se foi com fogo, e aqui não tem um fogo porque ele morreu por traumatismo crânioencefálico produzido por disparo de arma de fogo. E essas não se comunicam. Eu vou pedir o Gaspar matar o Samir. Mata o cara lá que ele está me devendo. Aí o Samir vai lá e pendura o cara e vai cortando ele todo. Eu não mandei ele picar o cara, fazer sushi do indivíduo. Eu não tinha controle sobre a ação que seria encetada. Eu não falei, olha, arruma uma briga com ele. Não. Você vai lá e mata. Essa qualificadora não pode se comunicar. Então, na eventualidade absurda de vossas excelências em relação ao Leandro, reconhecer lampejo, resquício de autoria, o que se pede é o afastamento, e entendo também que os outros colegas do mesmo jeito, dessas duas qualificadoras. Do meu, mais ainda, não havia liame vínculo para tal. Quanto tempo que eu tenho, doutora, só para me socorrer isso? Tá. Não, 10. Dá 60. Isso. 10. O que temos mais, excelências? Uma questão atinente às denúncias anônimas. Vamos enfrentá-las. Quais são elas? Lembra quando eu falei de individualização de conduta? Não é invenção minha, não. O nome dessa personagem é... Posso? Michele Pacheco Sintra, juíza de direito. No dia 18 de setembro de 2018, ela disse o seguinte: converto o julgamento em diligência. O homicídio triplamente qualificado. Porém, entendo que no caso em tela, grife e sublinha, e ainda, ante toda a prova produzida, a conduta dos acusados Cleverson, Leandro e Nixon, grifado e sublinhado, deve ser individualizada. Doutor Quaresma, Pois não. o senhor me permite uma parte? Claro. Até por lealdade aos jurados, Sim. já que o senhor leu este trecho dos autos, seria importante o senhor ler a decisão subsequente. A pronúncia? A pronúncia? Sim. A pronúncia é a decisão que manda a júri. Eu não posso fazer e utilizá-la como juízo de valor. Eu só posso dizer a vossas excelências que, num determinado momento do processo, a juíza falou que seria necessária a individualização. Eu não estou inventando, tanto é que pedi à nobre jurada que fiscalizasse a minha leitura e que identificasse quem era a pessoa que estava exarando aquela decisão. E quem era? A juíza. Então, do mesmo jeito, e lastreado nisso que eu aprendi no processo, eu fui indagar do delegado de polícia. O que fez o Leandro? O que fez o Nixon? O que fez o Cleverson em relação ao homicídio? Prova de estabilidade, não tem. Eu dissequei. Sua Excelência até, com o poder de polícia que lhe é inerente, de presidência, me admoestou com muita fidalguia, com muita educação. Ele deixa as partes trabalharem, ele permite o debate, intervém quando entende necessário, porque eu estava espizinhando. Por que eu espizinho a prova? Porque eu preciso mostrar para Vossa Excelência que aquilo que o delegado disse não corresponde à verdade, porque ele foi no quê? Na íntima convicção dele. Ele formou um ponto de vista, e eu tenho por a dizer, para a visão opaca, colírio Moura Brasil, para ver se volta a enxergar direito. Nós trabalhamos, excelências, com essas denúncias anônimas aqui. Datas delas. A partir de 8 de novembro.
E elas trazem um rosário de pessoas, além dos acusados. E aí eu fico a me perguntar, Vossas Excelências haverão de condenar pelo anônimo, o boato, o comentário, ou vou condenar por prova? Assevero de forma cabal e irrefutável que não há, neste processo, uma linha sequer que traga a possibilidade de acolhimento dessa pretensão. O Luiz Eduardo Soares escreveu Justiça, e também é autor de um livro que Vossa Excelência certamente sabe qual que é Elite da Tropa, que deu origem ao filme Tropa de Elite. Escreveu o Luiz Eduardo Soares: a imaginação perversa da justiça superava as piores fantasias dos mais cruéis dos criminosos. A justiça pode fazer isso, a polícia pode fazer isso. E a polícia do Paraná já fez isso incontáveis vezes. A polícia do Paraná fez com que Virgínia, numa frase dita raciocinar, transformada em o quê? Assassinar. Excelências. Doutor Quaresma, o senhor já encerrou sua fala? Estou acabando. Eu só perguntaria ao senhor que horas que o senhor vai pegar nos autos, que o senhor vai ler os depoimentos aos jurados, que o senhor vai ler os laudos, que o senhor vai mostrar os vídeos das inquirições, que o senhor vai cotejar a prova, porque a acusação me parece que fez isso. Pegou os autos, mostrou aos jurados, do início ao fim, os depoimentos colhidos na fase policial, os depoimentos colhidos na fase judicial, as perícias que foram encartadas, os relatórios das autoridades que passaram pelo processo, as decisões judiciais proferidas. E, Vossa Excelência, eu só pergunto porque seu tempo está acabando, leu bons romances, não vi citar uma jurisprudência, não vi citar uma doutrina, era só essa indagação, não querendo ensinar o padre a rezar a missa, mas tão somente indagando, Vossa Excelência. Muito obrigado pela lição. Se eu não estiver enganado, eu disse que eu não ia repassar depoimentos que foram percebidos auricularmente, Vossa Excelência, numa prova construída em plenário. Respeitosamente, nós destroçamos as falácias trazidas pelo delegado de polícia desde ontem, quando ele foi ouvido, ao ponto de dizer, isso é instrução em plenário. Agora, se ele quer se ater àquilo que foi trazido lá na delegacia, é prova indiciária, não quis tratar com ela. Eu quis tratar aqui do que Vossas Excelências presenciaram, o que Vossas Excelências inquiriram, interrogaram os réus. Eu lastreei a nossa peroração em quê? Nos depoimentos trazidos aqui. E eu não tenho que ficar abrindo pedaço de papel, porque foi tudo oral. Excelências, é hora de ir embora. Eu quero dizer a Vossas Excelências que o processo é um copo d'água. Por uma questão de ótica, física, se nós colocarmos esse anteparo aqui, esse processo vai ficar vermelho. Mas eu posso substituir e colocá-lo com um fundo negro. Sabe o que é esse vermelho aqui? O que a acusação pode dizer? Que é o vermelho do sangue da vítima. Que é o vermelho da necessidade de fazer justiça e ouvir o doutor promotor, uma condenação a qualquer preço. Raciocinar para assassinar. É a metamorfose que ocorre no Paraná. Isso aqui, a ótica da defesa, poderia ser um manto negro que busca iludir Vossas Excelências. Mas não é bem assim que funciona aqui, não. Esse vermelho aqui hoje, acolhendo a condenação, notadamente daqui que nós representamos, não é o vermelho do sangue da vítima, que foi derramado e que merece punição, e aquele ali merece punição. É o vermelho da vergonha de se condenar um inocente com a falácia trazida no processo. Que Deus vos ilumine na árdua função, mistério que só é infalível apenas a divindade. Muito obrigado, me perdoem qualquer deselegância, esse ser é humano e falível. Obrigado.